Vocês são irmãs, né? Assim, em casa, é dividido o trabalho ou vocês não ajudam, assim, em trabalho de casa? A gente não ajuda no trabalho de casa. Não ajuda? Não lavam a louça? Não. Mas vocês organizam o quarto de vocês? Mais ou menos. Não também. Não. Você já ajuda no trabalho doméstico em casa? Ajudava desde criança? Você organiza seu quarto? Organizo, eu lavo a louça assim, arrumo meu quarto, minha casa e ajudo minha mãe nessas tarefas de casa. A sua mãe te incentivou? Aham. Você, assim, desde pequeno, quando você era criança, você já ajudava em casa, assim, em trabalho doméstico? Ah, de vez em quando sim, tipo, mas agora mesmo eu ajudo sim em casa, agora sim eu trabalho. E a sua mãe te incentivava, assim, a arrumar os seus brinquedos, a arrumar o seu quarto? De vez em quando sim, de vez em quando de arrumar eu bagunçava mais ainda. Você acha que é importante, desde pequenininho, as mães estarem incentivando as crianças a estar organizando a casa, organizando os brinquedos? Sim, com certeza, com certeza. Aí ele vai crescer melhor. Eu criei os meus filhos, da idade de 7 anos já saíam para vender na rua verdura, outros de a idade de 8 anos já trabalhavam numa empresa. Toda a vida, porque você ensinando de pequeno, eles não vão roubar na rua. Isso é verdade. Né? E responsabilidade, eles criam mais responsabilidade com Com certeza, com certeza. Eu criei filho que dava de manhã, já trocava a roupa dele, arrumava, dobrava, colocava na gaveta, tudo organizado. Tem que ter responsabilidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante, assim, para quem tem filhos pequenos, né, que os pais, assim, não sabem o que deve fazer em relação a serviços domésticos mesmo. E a Simone, que é pedagoga, professora, vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Tudo bom, Simone? Tudo bem, boa tarde a você, a todos. Simone, fala pra gente, os pais devem incentivar os filhos a fazerem, né, esses trabalhos domésticos ou não? Devem, né? Principalmente iniciando na fase da educação infantil, que a gente chama, né? Que é lá do nascimento até os 6 aninhos, 5 aninhos de idade. Eles precisam ser orientados mais em relação ao próprio ambiente deles, aos brinquedos deles, quando eles brincarem, né, fazer eles tentarem retornar para o lugar. Então, deve iniciar já assim esse estímulo desde pequeno, porque aí você começa a preparar ele melhor para aceitar as outras funções quando ele entra que a gente chama de segunda infância, que é quando ele está na fase do escolar, que é do ensino fundamental. E daí a média é de 6 a 10 anos de idade. Também ele tem que estar nessa fase permeado com atividades que tenham mais a ver com ele. Né? Eu penso que assim, quando ele pega a pré-adolescência, que daí realmente pode se destinar às atividades que têm a ver com a casa. Então, assim, a criança, igual você falou, é legal quando ela tiver, tipo, 2, 3 aninhos, ela começar a organizar os seus próprios brinquedos. Isso também ajuda já no crescimento e na responsabilidade. Exatamente, ajuda e ela faz de uma forma até brincando. Se você proporcionar até um ambiente que ela possa guardar, né, ela possa selecionar, a criança gosta muito disso, de selecionar as bonecas, os brinquedos didáticos, os livros, né? Hoje eles têm uma opção de brincadeiras, de brinquedos muito grande, né? Inclusive é o que a gente sempre fala, que é para incentivar a questão da leitura também. E hoje tem uma gama de livros para criança que só falta falar, acho que até fala, né? Tem uns que você vai apertando o botãozinho, o livro vai interagindo. Então, todo esse mundo deles deve ser explorado para a questão da organização. Para eles, né? Que se a gente acostumar, eles espalham tudo e daí você guarda. No outro dia você guarda e você não estimular, você realmente vai ter bastante dificuldade já na questão da organização. E a partir de que idade, assim, é legal a mãe tá falando assim, até para um menino, né? Não só para as meninas. Tipo, lava essa louça, ou arruma seu quarto, dá uma varridinha aqui na casa. Primeiro lembrar, assim, que tem a fase natural deles, que aí eles ainda não estão aptos para isso, mas eles querem fazer os afazeres domésticos. E aí é onde a gente não deixa. E quando daí eles têm idade, eles não querem. Então é bom deixar. É bom deixar e de uma forma, né, assim, só mais brincando, né? Uma forma mais lúdica. Não realmente ele assumir uma louça, né? Ele tem a questão de
de equilíbrio, de derrubar, de quebrar, né? Na cozinha tem facas, tem acessórios que são de vidro, então tudo isso a gente também tem que tomar esse cuidado para ele acabar não se machucando com esses objetos quando eles são pequenos. Então é mais o brincar, pegar umas Tupperware, umas coisas de plástico para eles, né, já ajudarem a lavar, mesmo que não lavar bem lavado, às vezes não precisa nem pegar em si objetos sujos, né, para eles ajudarem a lavar. Mas é interessante isso, a gente coloca uma cadeira, ele fica da altura certinho da pia, e geralmente eles querem muito as brincadeiras com água. É o que mais interessa. Eles geralmente não querem ficar varrendo. Isso. Sempre a água atrai muito a criança, né, na hora do brincar. Tanto que até na hora do banho, né, a gente sempre fala, tem livros, hoje tem brinquedos, então o banho na infância ele é importante até para ser uma forma realmente da criança, né, a água ela dá uma acalmada, então você deixar uma meia hora no calor ali brincando, né, não vai ser tão ruim. Então a gente sente que a criança tem muito essa necessidade sempre de brincar com a água. E também tem o caso das pessoas que têm filhos únicos. Então é um pouco mais de proteção, é muito mais mimado e às vezes acostuma mal também, né, criança? O que fazer nesses casos? É complicado, né? O meu caso, né, por exemplo, eu tenho... a gente sempre brinca, você acaba... quem tem filho único acaba tratando meio como a rainha, o rei da casa, porque é o único, né? Então eles têm todos os privilégios, ele não tem que dividir nada. Então a gente acostuma muitas vezes a servir muito. E eles depois, quando pegam uma certa idade, eles realmente querem, eles cobram que ainda continue servindo eles. Então a gente tem bastante dificuldade. Quem tem filho único realmente tem que começar desde cedo a cuidar disso mesmo, da divisão das coisas que eles não têm. É bom aprender a dividir com outras pessoas também. Isso, na escola, né? Sempre está estimulando. Então, assim, materiais escolares ou o lanche, né? A gente sempre orienta a tentar outras formas de fazer com que ele partilhe as coisas, porque realmente esse filho único, ele fica com o mundo só dele. Então, nisso a gente também acostuma muitas vezes mal, nesse sentido, de não delegar atividades para ele ajudar em casa. E aí sempre a gente retoma, é o seu quarto, é o seu armário, né, as coisas deles principalmente, independente se for um ou mais, mas nós precisamos já estimular desde criança para eles terem esse estímulo organizacional, que é muito importante, embora a gente também tenha que respeitar a individualidade, e tem muitos que eles precisam estar meio desorganizados para, né, realmente ter um ambiente mais produtivo, né? Então, assim, a gente também tem que respeitar um pouquinho os limites, né? Mas, assim, em relação aos afazeres domésticos, é interessante fazer a divisão, mesmo que tenha alguém contratado para fazer isso, porque aí é uma outra questão. Tendo um filho ou vários filhos, eles têm aquela concepção que se tem alguém, eu sempre não preciso fazer nada, mas é aí que vem os cuidados com eles, principalmente, né? Se não tem a necessidade de dividir, igual muitas famílias, não. É o pai, é a mãe que chega à noite e dá aquela geral na casa, final de semana faz aquela faxina todo mundo, mas tem pessoas que não, que tem pessoas para fazer isso e que daí se torna mais difícil. É igual você falou do menino e da menina, independente, os dois precisam ser estimulados, eles precisam aprender a fazer, até, né, quando tem uma certa idade, fazer a própria comida, porque muitas vezes quando eles pegam a idade de 17, 18, eles vão estudar fora, eles vão morar em república, vão morar sozinhos, aí eles caem para esse mundo e eles ficam completamente perdidos. Não se alimenta bem. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que pensar também a longo prazo a vida deles, o que ele vai ser quando estiver adulto. Eu vou estar do lado, servindo, fazendo, vai ter alguém... Fica tão dependente de você. Isso. Né? Da mãe, assim, deixar claro que é isso, pela sua independência. É importante aprender a fazer um pouquinho de tudo em relação às questões domésticas de casa, porque a gente precisa ter esse ambiente, né? Sempre limpo, um ambiente saudável, organizado, é sempre bom. Então é importante tentar fazer essa divisão, independente da situação, da condição que esteja. É bom sempre eles aprenderem a fazer ter algum compromisso, sim. Agora, tem uma dica, assim, bem, às vezes, importante que você está passando para esses pais?
Olha, eu acho que a maior dificuldade é os filhos que se negam mesmo a ajudar, né? Então, aí eu acho que tem a questão da lei da compensação, né? Você, de repente, pode falar, então tá, então, olha, você tem determinadas atividades, hoje em dia tem muita questão da internet, que eles gostam muito de ficar na internet, em jogos, né? De virtuais. Então, assim, já é uma dica para não deixar muitas horas, né? Porque isso é muito sério. A gente vê hoje crianças de 4, 5 aninhos nos tablets, nos iPhones e, né, já começa desde pequenininho com essa tecnologia. Então, assim, de repente tentar equilibrar isso, ó. Você vai poder, né, você pode tirar algumas coisas para ver se você estimula ele a fazer alguma atividade, né? Aí você faz a troca, né, que eles gostam muito, é um escambo quando você tem filho. Realmente você tem que ficar o tempo todo fazendo essa compensação. E tem que fazer, porque o mundo não é só você doar, você dar, né? Você não, o filho que é acostumado, igual a gente falou do filho único, é muito complicado, a gente tem que tomar cuidado porque ele está sempre no venha nós, ele está sempre acostumado com isso, né? Então a gente precisa equilibrar isso e, né, eu acredito que em nenhum momento é usar de violência e agressões verbais, nada disso. Mas é compensar, então tá, você não quer ter responsabilidade com isso, então eu vou ter que, né, ponderar outras coisas que você gosta para ver se você pode ajudar, que é importante, né? Certo. Então essas foram as dicas da Simone. E é importante, então, a criança, desde cedo, tá participando, né, dessa vida doméstica em casa, tá ouvindo os pais. E é sempre os pais também estarem controlando, né, um pouco mais essa vida, desde os pequenininhos até depois dos 18, quando eles forem morar sozinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.